Olá, boa tarde. Estou esperando aqui o Pedro Millier, o nosso convidado dessa tarde. Né? O Pedro é um editor, consultor de livros acessíveis e ele está aqui com a gente já vou chamar. Oi, Priscila. Oi, todo mundo que está chegando. Oi, Cristiane, tudo bem? Diga. A gente não se fala, né? Oi, Priscila Kelly é uma amiga que é tradutora e professora. Está aqui já nos assistindo. Tem algumas pessoas que estão entrando agora. Pedro, Perfeito. a ideia da gente aqui é fazer um bate-papo, né? Sobre como é que você começou e se envolveu com livros acessíveis. Né, o teu trabalho com a Dorina Noil com relação a livros didáticos, né, do PNLD, inclusive principalmente de química, né, que você me falou que foi um desafio. E agora a tua luta e a tua busca com relação aos livros muito acessíveis, né? Que são, que usam alguns modos, né? Não é só a questão da audiodescrição, né? A mudança de MacDaisy para EPUB, né? A gente tem aí uma conversa legal que a gente pode trazer para o pessoal que não conhece essa modalidade de livro didático, né? Tudo mais. Aí eu queria te agradecer pela presença, queria te agradecer pela Eu acho que disponibilidade. eu vou entrar, o sinal tá ruim aqui. Tá bom. Isso aí é comum, a gente fica se movimentando pela casa para poder funcionar melhor. É isso, é isso. Agora eu gosto de 50 minutos, eu vou controlando aqui, vou vendo pelo computador a interação das pessoas, né? E a gente vai Uhum, conversando, e aí, de repente, eu faço um sinalzinho e mostro o que estão falando, trago as questões. Né? Boa tá tarde, bom. Química UERJ, que é uma professora que trabalha lá no Colégio de Aplicação da UERJ, Fábio Alexandre, bem-vindos, muito obrigada pela presença. O Pedro está começando agora a falar sobre o assunto que a gente está tratando. Pedro, a palavra é sua. Tá bom, então contando rapidamente da onde eu venho, né? Eu, na realidade, assim, trabalhei com música durante cerca de 25 anos, até o final do século passado. Durante 10 desses anos, eu tive um sócio cego, um sócio músico excepcional, fantástico, Serginho Sá, e a convivência cotidiana com o Serginho me trouxe Faleceu ano Oi? passado, se não me engano. Faleceu há pouco tempo. Faleceu há pouco tempo, na realidade, ele faleceu em 2017, não, 18 mesmo, foi ano passado, no meio do ano passado, infelizmente. Foi uma grande perda, mas, então, com aquela convivência toda, quando em 2002, né, eu decidi fechar o estúdio, né, e decidi procurar alguma coisa diferente, alguma outra possibilidade para seguir com a minha vida. E a partir daí eu desenvolvi um primeiro protótipo de livro digital acessível. Na época a gente não tinha ainda conhecimento do movimento internacional, né, das possibilidades dos formatos digitais que já existiam, como o Daisy. Então eu desenvolvi um primeiro formato e um primeiro aplicativo. Isso me levou à Fundação Dorina. Serginho me apresentou à Fundação Dorina. E lá eu comecei a desenvolver, junto com o meu sócio, que é o Eduardo Pérez, um programador excepcional, a gente começou a desenvolver um trabalho para trazer o conceito do livro Daisy para o Brasil, do livro acessível em formato Daisy no Brasil. Então, desde entre 2005, 2006 até 2015, né, portanto, por cerca de 10 anos, né, nós trabalhamos junto com a Fundação, desenvolvendo uma plataforma de produção de livros, os leitores para os livros, né, e procedimentos, processos para fazer o livro digital. Em 2010, né, o MEC decidiu adotar o formato Daisy no PNLD. E aí houve então a demanda das editoras, né, através da exigência do MEC, do oferecimento do livro digital em formato Daisy acessível, né, houve a demanda das editoras, o que gerou uma revolução, eu diria, em termos de produção de livro acessível no Brasil, porque foram
centenas de milhares de páginas de lá para cá, né, desde 2010 até hoje, são centenas de milhares de páginas, milhões de descrições de imagem, né, e o aprendizado para fazer o livro acessível, didático, que é um desafio realmente extremamente difícil, né? E ao longo desse tempo também, internacionalmente, a gente foi se articulando internacionalmente, participando dos movimentos todos internacionais, né? O consórcio DAISY, o Accessible Books Consortium, que é o consórcio do ABC, como a gente chama, que é do Tratado de Marrakech, as entidades na América Latina, né, conhecendo as experiências na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, na África, né, a falta absoluta de recursos na África, né, para a produção de livros, e na América Latina também a dificuldade toda. Então a gente foi desenvolvendo novos procedimentos, novos processos e acompanhando essa evolução. A partir de 2013, o consórcio DAISY decidiu adotar o EPUB como formato, em função de que esse já é um formato adotado pelo mercado. Então, trabalhar no sentido de que o próprio mercado produza livros acessíveis, né? Porque a quantidade de livros que é lançada todo ano, né, só no Brasil são cerca de 25 mil títulos locais novos, quase 50 mil títulos lançados, né, e um legado de quase 1.200.000 títulos de acervo vivo, né? As entidades não têm condição, as instituições não têm condição de cumprir com nem 1% dessa demanda, né? E aí veio a lei de inclusão, que obriga, então, as editoras a fornecerem os livros que as pessoas com deficiência visual desejam, né? O que colocou uma pressão em cima desse campo no sentido de desenvolver novos processos, métodos mais inteligentes, né? E agora a gente, desde 2015, vem desenvolvendo, junto com a Unicef, o conceito do livro, como você disse, multiacessível ou em desenho universal, né, de uma forma mais simples, né, que é a proposta de se ter no mesmo livro, né, as diversas formas de apresentar o conteúdo para as pessoas com as diversas necessidades. E aí eu diria que a gente busca atender, ainda tem um caminho pela frente para chegar a isso realmente de forma concreta, né? Temos vários protótipos, vários projetos em andamento, Paraguai, Quênia, Uganda, Uruguai, né? Mas nesse livro você tem vídeo de língua de sinais, você tem linguagem simplificada, né? Você tem interatividade, quer dizer, é um desafio enorme, né? Agora, a química, só para terminar, a química... Isso. Eu trabalho com adaptação de recursos e de material didático e tudo mais, eu tento colocar esse conceito do multiacessível muito nas minhas orientações e também nas minhas adaptações, né? Então, é muito possível, né, no caso, vocês têm que produzir, né? Mas eu pesquiso o que tem de qualidade e coloco lá de link para poder passar para o surdo, né? Ou então eu tento fazer o PDF que eu crio acessível, eu faço glossários quando as terminologias são um pouco mais complicadas. Essa questão da necessidade da gente buscar uma linguagem alternativa, usar imagens junto com o texto, descrever. Exatamente. E tudo mais, né? E é isso que o multiacessível possibilita, justamente a adequação do material ao desenho universal. E para quem não sabe o que é desenho universal, é a forma como você tenta colocar o material que atinge, acessibiliza o material para um número de pessoas, né? Seja ela surda, seja ela cega, tenha ela deficiência intelectual. Lógico, isso é o campo do ideal. A gente faz aquilo ali e atinge um grande número. Se tem algum né, aluno que não consegue entender alguma coisa, cabe aos profissionais de sala de recurso, né, aos professores, os cuidadores, o professor regente, isso é presente o tempo inteiro, né? Aí, se o aluno tem síndrome de Down, por exemplo, não é alfabetizado, né, porque a gente sabe que tem muita distorção, idade série, e quando chega nesse ponto de ter algum aluno com uma deficiência muito que sai um pouco né, desse mundo,
do multiacessível, a gente adapta para o aluno atividades que, né, têm que ser adequadas à realidade dele. Né? Existe essa perspectiva da educação especial dentro da escola regular, que a gente tem que lutar para que isso exista, para que o aluno que tem uma deficiência, que tem esse tipo de dificuldade, a gente tenha uma alternativa da pessoa personalizar aquela atividade para o aluno. Obviamente, a gente não tem como fazer para todo mundo, porque pode ter alguém que interprete assim, é multiacessível, dá para todo mundo usar, né? A gente tenta, mas não é impossível às vezes. Então, a gente faz o máximo que a gente pode. Aí eu queria te perguntar como é que está sendo a distribuição desses livros do EPUB, né? No caso, do PNLD. Porque eu não tenho tido notícia dos alunos terem acesso a... Né, aquela questão editorial, né? Eles não têm acesso ao livro acessível depois que o MacDaisy fechou, né? O MacDaisy ainda chegou aos alunos, né? E foi muito bem aceito. E assim, quem não aceitava era a pessoa que não tinha deficiência, porque tinha dificuldade de lidar com ele. Mas as pessoas com deficiência gostavam muito da linguagem. E aí eu queria te perguntar, por que está acontecendo isso? Se está acontecendo, porque eu não tenho tido notícia dos alunos terem acesso, até por isso a gente adapta, né, assim, direto para todo mundo, porque eles não têm nível didático. Bom, vamos lá. Há várias questões aqui envolvidas. A primeira questão é falta de informação. E essa é uma das lutas que eu tinha, e ao longo do tempo todo tinha dentro do MEC, né, que é divulgação. Para que as pessoas saibam que elas têm esse direito, né? Para que as pessoas saibam onde buscar, com quem buscar, de que forma solicitar, para que os professores saibam como eles podem intervir nesse processo e solicitar a versão acessível, né? A versão acessível de todos os livros do PNLD está sempre disponível. Existe um serviço de distribuição hoje que é através da própria plataforma do CIMEC, né? O grande problema é exatamente a falta de informação que o MEC não leva às pessoas, né? Quer dizer, não diz como você deve solicitar, qual é o endereço onde você deve solicitar, como você deve pedir ao seu diretor ou ao seu supervisor, né, para que ele intervenha e faça essa solicitação. O treinamento dos professores para que eles saibam utilizar esse material também. Porque não adianta você jogar na mão das pessoas, né, livros digitais, etc., e acabou. Você sabe muito melhor do que eu. Você está em sala de aula, você conhece essa dificuldade. Quer dizer, tem que ter todo o apoio. Estou em sala de aula, mas eu coordeno... Agora não. Inscrição. Então, você sabe... Então, você conhece essa dificuldade, você, né, eu acho que assim, todos os fatores que estão envolvidos, eu acho que um dos mais importantes, quer dizer, há vários, né? Há a dificuldade também de acesso à tecnologia, né, de acesso ao computador, de rede, né, de acesso à rede para poder fazer a transferência dos arquivos. Isso tudo somado realmente leva a uma frustração significativa, porque a gente produz aí 120, 130, 150 mil páginas que deviam estar sendo distribuídas hoje no Brasil. Se a gente fosse levar em consideração todas as pessoas, todas as crianças, né, todos os estudantes que podem se beneficiar desse tipo de livro, a gente estaria falando de uma população de aproximadamente 300 mil estudantes. Né? E a gente sabe que ele está atingindo... A gente fala que é para os cegos, mas não é só para os cegos. Eu dei aula eu dei aula para um autista, ele se beneficiou muito do livro acessível, né? Vamos falar assim, porque não é mais o MacDaisy, não é mais o Daisy, né? Ele agora é o EPUB. Mas o EPUB eu não tenho, nem eu tive acesso quando eu era professora. E eu gostaria de ter analisado, de ter visto. E é uma dificuldade muito grande, né, do acesso. Eu sinto que essa, principalmente nos últimos anos, né, com a mudança absolutamente constante das pessoas que compunham
o corpo da secretaria, né, de acessibilidade, que deixou de existir, passou para outro, né, para outro modelo. Foi realmente muito complicado conseguir um mínimo de constância na conversa, no diálogo com o próprio pessoal do MEC, para que a gente pudesse desenvolver o programa de uma forma mais consistente, né? Então, o que a gente sabe é assim, a produção existe, todos os livros foram convertidos e têm sido entregues até o final de janeiro, né? Normalmente em dezembro você já tem talvez 70% ou 80% das coleções convertidas, né, e adaptadas, né? Mas na distribuição, no ano passado eu sei que houve um atraso significativo na distribuição, por exemplo, do Braille, que acabou chegando nas escolas em junho, né, no final de maio, né? Então essa falta de consistência, de infraestrutura e de funcionamento, quer dizer, o MEC parece que não está funcionando, né? Ele parou de funcionar nesse sentido, né? Então, eu acho que assim, para mim são 2 ou 3 os grandes fatores. Primeiro, falta de informação, né? A falta de divulgação. Uma das coisas que a gente colocou, por exemplo, que nunca foi feito e que é muito simples de fazer, era incluir naquela cartinha que o MEC põe em todos os livros do PNLD para os alunos, né, uma informação. Olha, se você tem um colega que precisa de um livro acessível, entre em contato com a gente aqui. Seria tão simples, porque é só imprimir 2 frases a mais no livro, né? A outra questão é essa questão da falta de acesso à tecnologia. A gente sabe que cerca de talvez 60% dos alunos, né, com dificuldades e com deficiência têm uma dificuldade muito grande de acesso à tecnologia, né? E, por um terceiro lado, a falta de capacitação mesmo, né, nas escolas para que ele seja utilizado de uma forma mais eficiente. Esses 3 aspectos que são o coração. Pedro, perguntaram aqui o SAPDUFC, não sei quem é o nome, né? Mas a pessoa pergunta assim: boa tarde, qual o contato para ter acesso ao material acessível? Vamos lá. Na realidade, assim, o contato é com o PNLD, né? É com a secretaria do PNLD. Faz o seguinte, me encontra no Facebook, tá? Me encontra no Facebook, manda uma mensagem para mim que eu mando para você o contato direto, tá bom? Pode ser? Assim, quem precisar, o Pedro Millier tem o Facebook dele, Pedro Millier mesmo, e ele te dá, ele dá o retorno para vocês com relação ao contato que pode mandar o livro acessível. Né? Pedro, outra coisa, a gente estava conversando e eu te cortei para poder trabalhar essa dúvida geral, mas eu acho interessante você falar do trabalho que você me relatou quando eu era do mestrado, da equipe de química do PNLD, eu acho que foi da Marta Reis que a gente falou, né? Não tenho certeza que foi ele que eu trabalhei, mas você trabalhou com outros, muito possivelmente você teve outros títulos que foram, né, porque tem parece um processo de licitação, né, que cada fundação, editora, tem responsabilidade por algumas obras, e eu estava estudando o formato MacDaisy do Marta Reis. E aí eu tive contato com o Pedro. Outras coleções tinham outras editoras, mas eu tinha escolhido estudar a Marta Reis e eu fui atrás e encontrei o Pedro e a gente bateu muito papo e eu comecei a ter ideia, através dele, do professor Antônio Borges, o que era o universo do PNLD, da questão da construção dos leitores, né? Que no caso do professor Antônio Borges, que é o MacDaisy, que foi, né, produzido lá pelo NCED, né, lá na UFRJ, da Dorina Noio foi o Pedro que desenvolveu com o Eduardo, né? Isso. E era o e-reader, né? DD Reader. DD Reader. Porque para você ler... Dorina Daisy Reader. E aí a gente teve esse contato, a gente conversou muito sobre as dificuldades do Pedro de pegar uma área tão específica como a química, né, e ver uma equipe que poderia realmente dar suporte a ele para produzir os roteiros, né, porque o Daisy, a linguagem Daisy, ela lê imagem, mas como ela lê imagem? Através dos roteiros de audiodescrição que são produzidos.
E aí eu queria que ele falasse um pouco desse processo e no meio da tua fala eu vou interromper um pouco para falar de algumas dúvidas, do que eu sei que as pessoas perguntam, eventualmente quando tiverem as pessoas aqui perguntando, eu te passo a pergunta. A pessoa aqui disse o seguinte: obrigada, sou bibliotecária e trabalho com acervo científico em formato acessível, por isso o meu interesse. Então tá, olha só, busca o Pedro no Facebook, que ele é super acessível também. Ele é super interativo, ele responde, então ele me ajudou muito no meu mestrado. Pode falar. Vamos lá, vamos lá. A questão da química no começo era o seguinte: não havia, naquele momento, né, em 2007, 2008, quando a gente começou desenvolvendo o trabalho, depois de 2010 com o PNLD, não havia ninguém no Brasil que eu conhecesse, né, com o conhecimento de uma produção de audiodescrição para química. Né? Era uma coisa que havia, na realidade, livros em braille sobre química. Né? Mas não havia audiolivros ou livros com o texto narrado, né, com a descrição de química. Então, esse foi o primeiro momento. Quer dizer, a gente procurou alguns professores de química na época, né, mas eles não tinham noção da questão da descrição, porque como é que você descreve uma fórmula estrutural da química? Né? É uma dificuldade. É muito difícil você descrever para quem vê, né? Então, para o deficiente visual já é um passo incrível. O que eu vim a descobrir tempos depois, bem mais tarde, né, é que, por exemplo, na Inglaterra e em vários países, o que eles fazem é dar aula com objetos. Né? Com objetos. Quer dizer, hoje com a impressão 3D, você teria condições de criar, né, uma experiência, né, uma experiência física, uma experiência tátil, né, de manipulação, né, de percepção das conexões, de percepção da montagem da estrutura, né, das moléculas. Então, esse aspecto, eu acho que faria muito mais sentido você oferecer, né, esse tipo de recurso, que hoje é plenamente viável, só não é adotado porque falta realmente um trabalho político nesse sentido, né, dentro do próprio MEC. Né? Internacionalmente, há uns 4, 5 anos atrás, o projeto Diagram nos Estados Unidos, que reúne várias universidades em torno do mundo, especialistas, etc., vem discutindo bastante a questão da química, da matemática, né? E a química é bem mais complexa do que a matemática no sentido do ensino, ainda que a matemática também tenha seu grau de complexidade muito alto, né? E vem tentando buscar soluções, né, através de 3 ou 4 coisas. Primeiro, realmente a questão do 3D. O 3D eu acho que é básico, fundamental, para todo mundo. Né? Ele é desenho universal, ele enriquece, né, a possibilidade de compreensão de todo mundo. O segundo lado da história é o desenvolvimento da linguagem ChemML. Né? Que seria o irmão do MathML. O MathML é uma linguagem digital em que eu posso escrever as fórmulas de forma que, primeiro, a estrutura lógica dela está preservada, né? E ela pode, portanto, ser lida, né, por ferramentas de leitura digital. Né? Ela pode ser navegada termo a termo, elemento a elemento, né? Função a função. Né? O que normalmente numa descrição você não faz. Quer dizer, quando eu faço uma descrição de uma fórmula química, o aluno, para ouvir de novo, vai ter que voltar ao começo da descrição. E se a fórmula é complexa, isso realmente é insuportável. Isso complica, né, nos livros acessíveis de nível superior. Que a sem gente, dúvida. Sem dúvida. Também, é lógico que a gente tem fórmulas complexas em livros didáticos de ensino médio. Mas nível superior, por exemplo, vai para bioquímica. Né? A coisa é muito monstruosa. Então você tem fórmulas tão imensas. Né? Você vai falar de polímeros, vai ser impossível. Né? Então, esse tipo de programação para leitura dos livros didáticos. Bem, meu pai está brigando com o cachorro, perdão. Mas pode falar. Então, a solução dos problemas do livro de química seria ter uma programação dessa forma, né? Exatamente. Para poder trabalhar
a complexidade da molécula sem ter que ficar dando aquela letra por letra e ainda no meio ele fala como um caractere especial e aí perde todo sentido. O aluno não vê a molécula, ele fica perdido no meio da descrição. E é muito complicado, né? Eu acho que a representação tátil para o aluno com deficiência visual é fundamental. Né? Fundamental, porque as pessoas imaginam que você pode descrever o espaço para uma criança cega. Né? Mas o espaço é um conceito abstrato para uma criança cega. Né? A distância é um conceito, muitas vezes, sonoro para uma criança cega. Né? E tátil, não é um conceito visual. Então, quando a gente descreve, a gente tende a descrever visualmente. São outros modos, né? É o que a gente chama de multimodal. Não tem como a gente trabalhar um modo espacial no outro plano, que é muito difícil. E você descrever no plano que já está perdendo uma dimensão, é mais difícil ainda. Tem coisas que não tem como você descrever quando ele está. Ele já perdeu muita coisa, muito detalhe, e a gente, quando vai descrever, ainda perde muito mais ainda, e aí fica uma coisa, sabe, sem sentido. Sem sentido. Exatamente. Você sabe se tem relatos e consultorias no sentido de que esses trabalhos de materiais multimodais, né, no caso, o livro poderia vir junto com alguns modelos, por exemplo, né? E aí, trabalhar com pessoas que trabalham essa multimodalidade nos livros, né? O livro multiacessível. Já teve algum projeto que fez uma consultoria e verificou, né, se isso tem eficiência para poder provar, por exemplo, para um MEC, que aquilo ali funciona, porque pode ser que eles falem, vai ter muito trabalho, vai gastar horrores e não é útil para a pessoa com deficiência. Para ela, tanto faz como tanto fez. Que eu já ouvi. Olha, isso, tem. E acho que as pessoas não têm conhecimento, né? Olha, veja bem, lá fora, né, dentro desse projeto Diagram Center, diagramcenter.org. Tá? É o site do projeto. E neste mesmo site você vai encontrar links para pesquisas que vêm sendo feitas no sentido da utilização de modelos tridimensionais no ensino, tanto de química quanto de outras matérias. Mas né? Biologia, claro. O livro mediando isso? Sim, isso. Quer dizer, porque o Diagram Center trabalha em cima do enhancement, do enriquecimento do EPUB. Né? Então, o enriquecimento do EPUB significa tanto desenvolver novas linguagens, como o QMML, por exemplo, quanto desenvolver novas modalidades para distribuição conjunta com o livro digital. Né? Então, lá você vai encontrar algumas teses, né, que vêm sendo feitas, algumas pesquisas que vêm sendo feitas. Né? Depois, eu conversei muito, durante bastante tempo, com o pessoal da escola de design da FACAMP, ali do lado da Unicamp. Né? Tem uma equipe sensacional ali que desenvolveu vários modelos em 3D, né, para o trabalho didático propriamente. Eu me lembro de uma mesa que eles fizeram lindíssima para o ciclo da água, por exemplo. Né? Eles fizeram uma mesa que a criança podia passear, inclusive com sensores, então à medida que ela ia passeando, ela ia ouvindo a descrição do que ela estava navegando tatilmente. Né? E isso foi um trabalho que teve um sucesso enorme com as crianças, quer dizer, elas se sentiram extremamente prestigiadas. Tem o professor no Benjamin Constant, o professor Aires, ele inclusive tem formação de Química e foi lá da UFRJ. Aires é uma pessoa assim, maravilhosa. Ele fez um projeto dentro do nosso... do Observatório de Valongo, que trabalha com astronomia com essa parte de, né, céu, estrelas e tudo mais, planetas e tudo mais. Ele fez umas maquetes acessíveis para esse museu lá de astronomia em São Cristóvão, aqui pela UFRJ. Ele fez uma parceria linda, tem assim, várias maquetes muito interessantes, são muito parecidas do que você está falando, né? Nesse sentido, muito legal. Vou até apresentar para ele esse Diagram Center.
E ele tem, assim, eu fui no centro, no departamento de produção de material didático, né? Mais o departamento, a área que ele atua, que é química, fiquei apaixonada. Né? A gente poderia aliar o material que é utilizado, que é produzido pelo IBC, a esses livros em EPUB e criar alternativas assim, diversas, não é só para cego. Né? A gente sabe que para todo mundo. O por exemplo, adora o 3D também, porque é imagético, é sensorial. E vários... E as crianças em geral. As crianças em geral. Você falou da dislexia, né? Eu sou disléxica e eu gosto de ler tudo com o som, com a narração. Claro. Eu tenho assim, uma atenção muito maior e eu entendo muito mais quando eu tenho... E a audiodescrição me ajuda, às vezes. Eu não gosto de audiodescrição de ouvir direto, porque, eu não sei, tem algumas coisas que a gente tem que também descobrir. Como eu tenho a minha visão, eu não acho que tenha necessidade, mas às vezes eu ouço alguns anúncios, eu falo assim, gente, não reparei isso. Né? Quando você faz a descrição, inclusive, você percebe muito isso. Quando a gente está trabalhando, fazendo a descrição, a gente fala, nossa, essa imagem eu nunca tinha imaginado isso, mas eu estou fazendo uma descrição dela, então eu estou explorando outros aspectos. Né? Inclusive, eu me lembro de o poder de síntese e a da escolha das palavras quando a gente está fazendo um roteiro é muito interessante. Foi muito bacana fazer a formação de audiodescrição quando eu fiz na Unesp, porque eu comecei a executar isso. E eu estou executando isso em alguns momentos, em algumas adaptações, porque, infelizmente, o nosso centro de atendimento a cegos e o pessoal que produz, né, Braille e tudo mais, o núcleo que produz Braille, eles não têm cursos envolvendo audiodescrição. E aí eles falaram, olha, me desculpa, mas a gente não tem, a gente produz Braille e muito mais, a gente ainda vai buscar isso, né? Então, nem todo mundo consegue ter tempo de fazer tanto curso e tudo mais. E aí, eles têm muita demanda. E aí eu falei assim, vou fazer meus roteiros. Nossa, o poder de síntese que você tem que ter e a escolha das palavras mais simples, também aplicar o desenho universal na audiodescrição, é uma coisa de maluco. Então a gente vai se beneficiando muito das técnicas, né? Exatamente. Eu tenho uma lembrança muito afetiva, que foi uma viagem que eu fiz para o Rio de Janeiro para encontrar um casal de amigos meus franceses, os dois cegos. Né, do consórcio Daisy, pessoas fantásticas, o Fernando e a Helene, né, Luiz Fernando e Helene. E nós no Rio de Janeiro, a primeira coisa que a gente fez juntos foi ir ao Jardim Botânico. Né, e a possibilidade de perceber o Jardim Botânico como eles percebiam, né, eles me conduziam, exato, eles me conduziam, abraçar as árvores e sentir cada raiz, né, as cascas, como é que elas se expressam, as folhas, tudo, quer dizer, foi fantástico. Depois a gente foi... Eu tive uma experiência parecida no Jardim Botânico, porque a gente tinha uma carreta, numa época a WWF fez uma carreta de atividade sobre a água, uma delas era sensorial, e a gente tinha que vendar os olhos, né? E a criançada mergulhava, né? A criançada ia, fechava os olhinhos e sentia os cheiros. A gente conversava para poder... Texturas, temperaturas. Mas não cego que tem assim, eles não têm a limitação da imagem e eles ampliam o sensorial deles, ampliam Não, foi lindo, foi lindo, foi lindo. E depois a descrição... E depois a descrição quando a gente chegou lá em cima do Pão de Açúcar. E aí fui eu que estava descrevendo o que eu estava vendo. Né? E olha, eu nasci no Rio de Janeiro, né? Vivi no Rio de Janeiro a minha infância, né? Vivi no Rio de Janeiro a minha infância, fui ao Pão de Açúcar uma centena de vezes na vida, levei meus filhos, claro, né? etc, etc. Mas eu nunca tinha visto o Pão de Açúcar daquele jeito. Quando eu tive que descrever, né, a vista para eles, eu de repente falei, nossa, esse é o Rio de Janeiro. Detalhes, né? Nossa, é incrível, é incrível, é incrível. As relações, as proporções, né, as densidades. Né, não, foi sensacional, foi sensacional. Mas eu acho que... Mas, como é que foi lá voltando um pouquinho,
Como é que foi lá com a equipe para produzir o livro de química? Então, ah, eu acho que a primeira produção que a gente fez, que foi para o ensino médio, naquela época, em 2010, né, foi um fracasso. Eu acho que foi um fracasso. Eu acho que a forma como... Imagina, a gente estava descrevendo as fórmulas como, né, uma bolinha com dois tracinhos que se ligam a uma outra bolinha, né, sabe, com quatro tracinhos. Quer dizer, coisas absolutamente ridículas, na realidade. Né? Porque elas não traduziam de forma nenhuma a funcionalidade, a dinâmica daquilo. Né? Sabe? Então, eu acho que assim, ao longo do tempo, o que a gente foi percebendo é que o importante não é uma descrição visual da química. Né? É uma descrição funcional da química. O que o deficiente visual precisa é compreender funcionalmente, né, a dinâmica das relações entre moléculas, né, a formação dos complexos. Né? Quer dizer, isso eu acho que é o caminho para você chegar a uma descrição eficiente. Né? Não é o detalhezinho, porque aquela bolinha não existe, você discutia isso muito comigo, você falava muito para mim, quer dizer, sabe? É uma representação puramente visual que não corresponde em nada à realidade do átomo ou da molécula, etc. E a gente sabe, né? Inclusive porque descrevem a órbita, né, dos elétrons, quando a gente sabe que com a física quântica isso mudou absolutamente, totalmente a compreensão. Exatamente. Né? Então, essa descrição ela é meramente uma fábula, né? Que para quem enxerga pode ajudar a compreender. Que às vezes é um modelo que até falha, né? Ele causa exatamente. Os alunos, aquilo ali, a órbita não é uma esfera, ela é um cálculo que gera aquela área. Isso, exato. Isso é a função, isso é explicar a função. Exatamente. Isso é muito maior do que a esfera, que é onde você consegue matematicamente, provavelmente, encontrar o elétron. Isso aí vai muito além. E a gente descrever tão somente a imagem pura e simples não significar nada para o aluno. E a gente usar uma imagem sem significação é nada, né? É a mesma coisa confundir o aluno, na realidade. Né? Então, confundir o aluno, inclusive. Né? Quer dizer, o importante é ele perceber como se estabelecem as ligações químicas. Né? E não eu descrever que tem um tracinho que junta uma bolinha na outra bolinha. Né? Mas como se estabelece, que forças estão envolvidas nisso. Né? Eu acho que aí a gente está falando realmente de uma descrição. Né? Você também deu um salto quântico da época que eu conversei contigo para agora. Um salto quântico. A gente lê, né? A gente estuda. Nossa, graduação de química. Não, esse é o desafio que eu acho que é muito importante. Quer dizer, que é a gente realmente que estabelece paradigmas, né, para o trabalho com acessibilidade, né? Está o tempo todo questionando os paradigmas que a gente está estabelecendo. Quer dizer, eles têm que ser extremamente dinâmicos, porque a gente está longe ainda de chegar a uma linguagem realmente que traduz, né, o campo visto, né, o campo da visualidade para o campo do conceito abstrato. Né? Sabe? Eu costumo hoje em dia, nas eventuais palestras e tal, que eu faço, muitas vezes eu brinco com as pessoas e digo assim, faz o seguinte, descreve para mim o infinito. Tem que saber de qual infinito a pessoa está falando. Para começo de conversa, de qual infinito eu estou falando. Né? É o infinito numérico? Né? É o infinito lógico? Né? É o infinito termodinâmico? A gente não sabe, a gente tem que definir qual é. Para começo de conversa, isso. Segundo aspecto, né, não cabe uma definição visual. Não há como fazer uma definição visual. Ela sempre será uma definição funcional, conceitual. Né, das dinâmicas que implica, né, a noção, o conceito de infinito. Né, quais são as consequências que ele implica sobre a percepção de realidade que a gente tem. Né. Então, acho que esse talvez seja o desafio maior hoje. E mesmo quando eu estou descrevendo uma imagem simples. Né? Qual é realmente a importância dela dentro daquele
conteúdo? Contexto. Que relações ela estabelece isso? Que relações ela estabelece naquele contexto? Né? Isso é muito mais importante, né, do que descrever detalhe a detalhe daquilo que está ali visualmente. Né? Então, Cores, por exemplo. Cores. Daquela época você já mudou muito, Muito, o teu muito. ponto de vista com relação, que antes realmente devia ser realmente um dilema, né? Como é que eu vou descrever essas moléculas? Aí ter contato inicialmente, ter uma equipe que às vezes não é especializada, né? Você me disse que era um matemático, que você tinha alguém de química, mas que não te satisfazia ali no momento. Isso tudo que você parece que mudou muito, né? De um tempo para cá, que você amadureceu a tua visão. Que bom, porque eu estou vendo muita coisa boa para uma pessoa que produz livros acessíveis. Com essa visão que você está começando a amadurecer, que eu acho que está chegando muito no que a gente, inclusive, debateu na minha dissertação de mestrado, eu estou muito feliz, Pedro, porque a gente está vendo o que vocês estão buscando. Eu sei que você debate mundialmente, internacionalmente a questão, está incorporando na tua prática, né, pesquisas que são internacionais das áreas que são realmente necessárias de serem vistas. Isso realmente eu fico muito feliz, porque a gente vê que tem muita gente que tem interesses comerciais, né? Então, muitas das vezes eu ouvi as pessoas falando, o pessoal que produz livro acessível quer produzir para poder ganhar licitação, ou então vender para a editora para ganhar dinheiro. Também tem, viu? Mas existe uma outra face da coisa, que é a pesquisa para buscar a qualidade daquilo ali. Porque se você não tiver qualidade, você não tem medo. E mais, quer dizer... Sensacional a tua busca. Olha, obrigado. Isso ajuda muito a gente sempre, né? Acho que essa relação. Por outro lado, acho que tem uma coisa que é muito importante também, que é o desenvolvimento de ferramentas que facilitem, né, as pessoas a autoria de livros. Né? Porque esse é um outro aspecto. Quer dizer, eu venho discutindo há algum tempinho... Eu venho discutindo há algum tempinho nas editoras, né? Eu venho discutindo com os autores de livro. Quer dizer, quando vocês forem criar o livro, pensem, né, não só... Exato. Pensem nas outras formas de apresentar o conteúdo que não puramente visuais. Né? Se desafiem, né? Se coloquem esse desafio, porque vai enriquecer a forma como vocês enxergam todo o conteúdo didático. Né? Não só do ponto... Porque tem aquela questão... né, as várias teorias de aprendizagem, etc, etc, né? E a gente ainda está muito preso, certo, a uma lógica visual dentro do campo dos livros didáticos. Né? O outro aspecto que tem aqui, eu acho que é algo que a gente vem discutindo muito também, é a evolução do próprio formato do livro. Né? Hoje a gente está aí com o EPUB, mas o EPUB também tem uma série de dificuldades. Ele necessita de um leitor específico, né? Ele tem uma certa restrição, né, enquanto ao próprio conteúdo que ele pode carregar. Então a gente está agora buscando avançar, né, junto com todo o campo da linguagem do hipertexto, né, que eu acho que é onde a gente vai realmente navegar mais intensamente. Sempre pode ser o link, né? Você tem habilitado que você vai buscar e entra um pop-up, ou então você te leva a um outro caminho. Pode ser não necessariamente um site, mas um aplicativo. Então, né, o hipertexto é aquele cliquezinho que você dá que vai para um acessório que complementa o texto. E mais que isso, quer dizer, e o hipertexto é aquilo que te permite codificar um conteúdo, um texto ou uma informação, melhor falando, não um texto, uma informação, codificar uma informação semanticamente. Né? De forma que eu tenho toda a estrutura do texto... A Santarella fala, né? A Santarella trabalha hipertexto... Sim, com esse conceito, exato. Né? Então, por exemplo, a questão eu vou dar um exemplo muito simples, glossário. Né? Quer dizer, quando tem um glossário num texto, né, no hipertexto eu vou marcar aquela palavra como uma palavra glossariada.
né? Aí eu vou conectar aquela palavra com um bloco de glossário, né? Nesse bloco de glossário eu tenho a definição da palavra, então eu conecto essas duas coisas através de um identificador, né, que eu atribuo a palavra no texto e que eu atribuo a palavra no glossário. De forma que depois eu eu preciso no posso... glossário lá no final do capítulo ou do livro, e você só dá um cliquezinho e tá lá, a informação é já para você, e Eu você não posso tem... tanto... E veja bem, com a marcação semântica eu posso ir até o glossário e voltar, ou eu posso trazer o glossário para apresentar em cima da palavra, eu posso mandar imprimir aquele glossário junto com a palavra, quer dizer, eu tenho 1000 alternativas quando eu trato o texto, né, com essa classificação semântica. Então, a nossa perspectiva agora... Um livro em braille. Posso imprimir em braille, posso fazer a sincronia de um vídeo de sinais, de língua de sinais, né? Posso fazer a sincronia com o texto. Né? Aliás, nesse sentido, linguagem de sinais, tem uma pesquisa agora, Cristiana, que é sensacional nos Estados Unidos, de uma mulher, de uma doutora, pós-doutora surda, chamada Melissa Weintraub. Né? Eu não lembro exatamente sobre o sobrenome dela, mas quem quiser realmente chegar lá, fala comigo no Facebook que eu dou o caminho. Mas ela está fazendo uma pesquisa... ela está fazendo uma pesquisa bancada pela Secretaria de Educação do governo americano, né, e com a participação da Pixar Studios, né, para desenvolver um avatar de altíssima qualidade, com expressão facial, com toda a expressão necessária, com toda a expressão necessária. É um problema. Não, imagina, é um avatar da Pixar, né, Studios, quer dizer... Nossa, né? É realista demais. É demais. Maravilhoso. E usar inteligência artificial, machine learning, né, aprendizado da máquina, né, para fazer com que a gente tenha a possibilidade de fazer a tradução do texto diretamente em língua de sinais. Né? E só com machine learning isso vai ser possível, porque não é uma tradução de um idioma num idioma igual em termos estruturais. Né? A estrutura gramatical da língua de sinais é significativamente diferente. Né? Ela está muito mais próxima de uma língua como o chinês, né, do que de uma língua como o português. Né? Então essa tradução... Tem um contexto com um termo só, então um sinal... Exatamente. Quer dizer, e a sequência de sinais modifica o contexto, né, modifica a expressão, modifica o sentido. Né, a introdução de um sinal, né, num fraseado gestual muda tudo. Né. Então, ela está desenvolvendo esse trabalho, e eu não sei se você sabe, mas existe uma escrita de gestos. Existe um alfabeto. Isso, o signwriting, exato. Então, ela está trabalhando com o signwriting como elemento intermediário entre uma língua e outra, né, para que a máquina possa, através desse processo de aprendizado de máquina... Fazer um hipertexto. Né, fazer um hipertexto de língua de sinais. Né. Então esse é um trabalho incrível que ela está fazendo. Né, e tem uma outra experiência muito bonita, que é o Plan Ceibal, no Uruguai. Né. O Uruguai há 10 anos... tem educação digital para todas as crianças nas escolas. Né? Claro, lá é 1.200.000 crianças, não é 60 milhões com a gente. Né? Mas são 1.200.000 crianças com tablets, computadores. O programa tem um centro de desenvolvimento de conteúdo incrível, incrível. Coisas como, por exemplo, eu sei de uma experiência que eles tiveram muito bonita, em que algumas crianças no interior do Uruguai queriam desenvolver uma pesquisa sobre o conhecimento da economia local. Né? Como funcionava a economia local. O pessoal do Plan Ceibal, lá de Montevidéu, mandou 3 profissionais para lá com 2 drones. Né? Um professor, então, ensinou as crianças a sobrevoar a região e fotografar a região com os drones. Um outro professor ensinou as crianças a ler as informações das aerofotografias que os drones fizeram. E um outro professor, né, desenvolveu um projeto transversal, né, integrando todos esses dados com a história daquela região, né, como que a estrutura econômica se relaciona, né, quer dizer, todo um estudo sociológico, antropológico, etc., né, dentro disso. Quer dizer, você vê como estão em outro momento já da educação. Né? Então o Plan Ceibal é algo que tem uma experiência enorme que infelizmente a gente
não conseguiu ainda um olhar brasileiro para isso, né? Assim como um olhar brasileiro um pouco mais íntimo com as pesquisas na Finlândia, que aliás tem um trabalho de acessibilidade sensacional, né? As instituições na Finlândia fazem um trabalho incrível com impressão 3D, né? Com modelagem, sabe? É incrível, né? Então acho que assim, a gente às vezes vive muito isolado, né? A gente fica muito aqui, Brasil, olhando para o mar, né? Esquece de olhar para o interior, né? Esquece de olhar para a América Latina, né? Esquece de se integrar com outras experiências na América Latina, e isso Sim. fortaleceria muito, né? Então, esse eu acho que é o trabalho... Eu participo de um observatório internacional de inclusão, interculturalidades e inovações pedagógicas. A gente dialoga um pouco mais, né, dentro desse observatório, mas são questões mais assim profundas e de várias culturas e diversidades, além da inclusão. Onde a gente trabalha mais a questão de tecnologia assistiva é na esfera da acessibilidade cultural, que também faz eu que não tenho como acompanhar o que o grupo que eu fiz especialização faz de debate sobre isso internacionalmente. Pelo menos a nível de América Latina, eles fazem muito diálogo em convenções, em congressos, troca de publicação, dossiês temáticos. Isso é muito rico, né? Isso tem uma grande, tanto no OIP quanto no pessoal da acessibilidade cultural que faz o ENAC, a gente tem tido também muito contato com o Instituto Politécnico de Leiria, que desenvolve muito um trabalho de linguagem alternativa, né? Escrita fácil, né? Com a professora Célia Souza. Tem uma amiga minha lá, a Paula Hunt. Então, tem um pessoal muito bacana no Instituto Politécnico de Leiria, tem um pessoal na Espanha que fala de políticas públicas também. Então, existe um diálogo, sim, né, que eles tangenciam seus trabalhos, tem trabalhos em comum que se unem para poder fortalecer e criar, né, uma afetividade entre, né, mundos diferentes para que a gente tenha um desenvolvimento de alguma coisa, mas existem coisas que a gente não transcendem a nossa vontade, né? E que acontece... Não, a questão o lado oficial que não participa. Quer dizer, eu acho que a academia busca muito essa relação mundial, essa relação internacional, né? Faz parte do próprio sangue da academia isso, né? Mas hoje em dia você não tem suporte nenhum para isso. Quer dizer, cortaram todas as passagens, né? Cortaram a possibilidade de você se relacionar com o mundo, né? E eu te digo, na área de livro acessível, é muito complicado a gente trabalhar com livro acessível quando o mercado do livro acessível, isso daria uma outra live, né? Porque a gente tem 300 milhões de coisas que a gente sabe que são empecilhos para as pessoas desenvolverem alguma coisa. Aí a gente privilegia o trabalho individual de professores de sala de recursos, de coordenadores de núcleos de ensino para alunos com deficiência e tudo mais. Mas existe um mercado editorial imenso, não só de livros didáticos, que precisa desse desenvolvimento. Claro! Né? Aí, do audiolivro, na coisa das dificuldades que, né, por conta de preferenciar um ou outro grupo de profissionais que tem uma inserção nesse mercado e que ficam, né, dando preferência para aquele tipo de profissionais. De recurso, claro. Gera um vício mercadológico por conta de um produto que é o livro acessível, que poderia ter ampliado muito mais. Existem algumas empresas que eu conheço que fazem, tentam fazer e desenvolvem material didático acessível. Mas ainda não sei, eu não vi alguma coisa no sentido do que a gente está falando. A gente vê coisas aí um pouco defasadas frente ao mundo. E o próprio e-book, da forma como ele é concebido, até mesmo como livro didático, eu acho que é empobrecido, porque a gente tem outras frentes que a gente pode desenvolver para melhorar este produto. Mas, infelizmente,
economicamente, mercadologicamente, isso não é viabilizado e nem tem estímulo aqui. Não tem política pública para a gente poder manter não só não tem política pública, Cristiana, como também tem alguns compromissos privados complicados aí, como você mesma estava falando, né? Pessoas que têm um compromisso com o mercado. Né? Porque a gente está encaminhando para o final e se a gente passar, acaba não perdendo esse conteúdo para o GTV. Mas eu te convido para uma outra live para a gente discutir. Live discutir, aí juntou, né? A gente discutir exatamente essa questão, né? Da questão da política pública, junto com a questão do mercado, da dificuldade editorial, porque as pessoas não conhecem isso e acham que não chega para elas pura e simplesmente porque é má vontade de alguém, ou pode ser que o MEC, por exemplo, não tenha divulgação disso tudo, porque as editoras estimulam que não divulgue. Né? A gente não sabe, né? Então tem toda uma política que a gente sabe que existe, que a gente pode trazer para uma outra live para a gente discutir. Vamos Agora sim, eu vou realmente agradecer para você por você ter participado, por você ter trazido isso tudo, para a gente poder abrir uma outra discussão. E eu, assim, eu vou te chamar mais vezes mesmo. E agradeço muito pelas referências. Quem quiser procurar o Pedro, vai no Facebook, que ele está sempre disponível. E te deixo aí uns minutinhos para você falar um pouco, deixar alguma mensagem que você queira para o pessoal. Bom, assim, acho que a mensagem mais importante é cuidem-se e cuidem-se muito bem, por favor, para a gente se encontrar depois disso daqui e poder fazer um monte de coisas legais juntos. Né? O segundo aspecto acho que a gente está na borda de outra transformação da acessibilidade, né? Do ponto de vista internacional, das tecnologias que estão surgindo, das possibilidades de discussão que estão surgindo, dos conceituais e práticas. Então, é um momento, ao mesmo tempo, muito difícil, né? Muito difícil para nós politicamente, muito difícil para nós do ponto de vista da pandemia, muito difícil de tudo isso, mas, ao mesmo tempo, uma porta aberta para uma transformação significativa no tempo que vem pela frente aí. E muito obrigado por vocês ouvirem o que a gente tinha para dizer e estou à disposição, Cristiana, a gente se conversa, tá bom? Obrigada, querido. Vamos marcar mais vezes. Até mais. Vamos sim. Até já. Tchau, tchau.